Muito bom dia a todos. O Chega queria começar por denotar o seguinte. Ontem deu entrada na Assembleia da República um pedido do partido que foi devidamente distribuído para ouvir o diretor dos Serviços de Informações e Segurança aqui no Parlamento com caráter de urgência. Acrescentaremos a esse pedido de audição do Conselho de Fiscalização das Secretas, por entendermos que o ocorrido no Ministério das Infraestruturas, e conforme tem sido sublinhado por vários dos responsáveis políticos, por vários analistas jurídicos e políticos, não tem nenhuma base de sustentação legal. Durante os primeiros momentos, seguido ao ser conhecida a notícia de que o SIS teria tido intervenção neste caso, Chega imediatamente não só exigiu e pediu alguma informação institucional, outra de caráter mais discreto, para saber se tinha existido efetivamente uma intervenção dos serviços de informações e a que título. A confirmação não demorou a chegar e os contornos dessa atuação são ainda pouco claros. Em que moldes houve essa atuação, quem a solicitou e em que modelo foi encomendada, se o SIS decidiu atuar por si próprio ou não. As informações que temos parecem hoje ser claras. Os serviços de informações não atuaram por sua própria vontade, mas após um circuito de comunicação que envolveu responsáveis políticos, ministros e outros para envolvimento numa decisão. A decisão dos serviços de informações tem que ser explicada ao país, uma vez que foi efetuada em território nacional, foi efetuada no âmbito ou a pedido de um ministro, podendo dar a impressão aos cidadãos de que há um serviço de informações ao serviço de interesses partidários ou ao serviço do governo. Por isso, o Chega requereu que a audição do SIS fosse urgente, o diretor do SIS, e vai acrescentar a essa audição o Conselho de Fiscalização das Secretas, que agiu tardiamente e apenas sob pressão da opinião pública. Esperemos não estar perante um novo caso, esperamos não estar perante novos casos de proximidade indevida entre responsáveis políticos destes serviços e os políticos que nos governam, como já encontramos no passado. Por isso, convém que a explicação seja rápida e evidente. Há um dado aqui importante. Nós não sabemos se João Galamba vai continuar como Ministro das Finanças ou não, e este é um ponto que politicamente tem relevância. Mas esta situação extravasa em muito o papel de João Galamba. Pode denotar um padrão de utilização dos serviços de informações ou de manipulação dos mesmos para uso próprio ou uso governativo ou partidário. É por isso importante perceber porque é que passou pela cabeça a João Galamba chamar os serviços de informações, num caso que parecia ser de um furto ou de um roubo de um computador. Se tinha informação classificada, quem a classificou? Há quanto tempo? E se assim fosse, não teria o computador e os dispositivos eletrónicos que cumprir a lei e estarem também eles integrados nos sistemas que protegem a informação classificada, não ter ligação à internet, ter dispositivos especiais de proteção, etc. Tanto quanto sabemos, este computador não tinha, tanto quanto sabemos, essas prerrogativas. E por isso, temos de compreender bem o que levou à intervenção do Serviço de Informações e à forma como foi recolhido o computador. Sabemos hoje que não houve uma ação em casa do ex-adjunto, uma ação de busca, como seria efetuada, por exemplo, pela Polícia Judiciária ou pela PSP. Houve aparentemente um contacto e a combinação de um ponto de recolha. Esta ação, segundo todos os juristas que ouvimos, é absolutamente ilegal, extravasa as competências do Serviço de Informações. Podemos estar perante várias ilegalidades e vários crimes. Mas é importante perceber como é que o poder político, e em particular a Ministra da Justiça, se deixaram envolver numa situação como esta. Segundo João Galamba, nessa noite, contactou o Primeiro-Ministro, que não lhe atendeu o telefone. O Sr. Secretário de Segurança Interna e a Sra. Ministra da Justiça, dando por isso a entender que foi a Ministra da Justiça quem o aconselhou a falar com os serviços de informações. É importante que se perceba quem disse a João Galamba, se é que alguém, que os serviços de informações seriam a entidade certa para lidar com um caso como este. Por causa disso, e porque a Comissão de Inquérito já rejeitou ouvir, a título urgente,
João Galamba e antecipar essa audição, dados os factos que estamos em análise. O Chega queria deixar aqui também claro que vai usar o seu direito putestativo para chamar, primeiro de urgência, João Galamba e a Ministra da Justiça ao Parlamento para explicarem em que contornos foi chamado o SIS. Caso o Partido Socialista bloqueie esta audição, o Chega fará uso de um direito putestativo de chamar estes dois responsáveis às respectivas comissões, quanto mais não seja para explicarem em que condições e qual a sua participação nesta ordem, ou indicação, ou sugestão para que o SIS tomasse participação. Tudo isto era evitável se o Partido Socialista aceitasse, como era óbvio num caso destes, ouvir antecipadamente João Galamba na Comissão de Inquérito. Como já deu indicações de que não o fará, não resta aos partidos outra alternativa, senão uma audição putestativa nas comissões destes responsáveis para explicar a situação. Queria também deixar claro o seguinte: esta quarta-feira, os serviços de informações estarão em audição no Parlamento, à porta fechada. O motivo dessa audição não tem que ver com este caso, nem com a Comissão de Inquérito à TAP. Mas o Chega não deixará de questionar os responsáveis sobre esta situação, o caso que a envolve e as garantias de segurança que podem dar aos cidadãos sob a atuação dos serviços de informações em prol do Governo, sob indicações do Governo e para interesses político-partidários. É importante que tudo isto fique esclarecido o mais rápido possível. E é importantíssimo que o Presidente da República, após a reunião com o Primeiro-Ministro, dê uma palavra de conforto e estabilidade aos cidadãos que neste momento se sentem confusos, desorientados e provavelmente com as suas liberdades ameaçadas. Sabemos que António Costa esteve hoje reunido com o Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Conforme já ficou claro para todos, o Ministro João Galamba não tem nenhumas condições para continuar a ser Ministro da República. Cada hora que João Galamba fica a mais, é mais uma hora de degradação do Governo e do seu prestígio. Sendo verdadeiras as notícias que o davam há pouco como certo, esteve bem o Presidente da República em exigir a demissão de João Galamba. Mas este é apenas um remendo, numa situação em que o Chega, desde há 6 meses atrás, avisa que dificilmente tem remédio. A cada mês sai um novo ministro. A situação política degrada-se à vista de todos e aos olhos de todos. A confiança dos cidadãos no Governo está em mínimos históricos. E a nossa compreensão ao Sr. Presidente da República é total, tal como a manifestámos. O país dispensaria novas eleições. Não há, provavelmente, nenhum agente social, económico, que desejasse novas eleições. Mas o que resolve mudar de ministros semana a semana, ou mês a mês, se o problema é um padrão de atuação e um padrão de comportamento que mina a credibilidade das instituições? Qual a vantagem de estar permanentemente a exigir um novo remendo? Se o Governo é o mesmo, a forma de atuar é a mesma, e neste caso concreto se mostrou que, independentemente dos protagonistas, é um círculo de teia, de tentáculo e de posse dos aparelhos de Estado que choca a separação de poderes e a virilidade da nossa própria democracia. De que vale fazer remendos pessoais e pontuais se este Governo já não tem solução? Na perspectiva do Chega, há duas únicas soluções para isto. Ou uma remodelação total do Governo, com uma eventual demissão do Primeiro-Ministro e a constituição de um novo Governo, solução que, não sendo a mais adequada ao nosso texto constitucional de hoje e após a revisão de 1982, seria uma solução que ainda assim permitia o tal refrescamento de que falava Carlos César e de que hoje os portugueses exigem. Mas a solução que parece cada vez mais próxima e inevitável, a solução que ninguém gostaria, mas a solução que parece incontornável, é a de dissolução do Parlamento e a de marcação de novas eleições. Voltamos a apelar ao Sr. Presidente da República. Há sempre alternativa. Quando os portugueses votam, há sempre uma alternativa. A ideia de que o medo do resultado eleitoral pode condicionar o Presidente, de que uma recandidatura de António Costa pode condicionar o resultado eleitoral, ou o medo que a direita não se consiga formar em alternativa, não pode servir de justificação a um Governo permanentemente degradado, envolto em mentira, em manipulação, em corrupção e em uso indevido do aparelho de Estado. É que Marcelo Rebelo de Sousa pode não querer ser cúmplice do pântano que pode seguir-se a umas eleições, mas está a ser cúmplice de uma situação governativa de degradação que, aos olhos dos portugueses,
se torna cada dia mais evidente. E por isso, estas duas soluções são as únicas que neste momento oferecem ao Chega qualquer garantia de que vamos melhorar nos tempos próximos. Ou uma remodelação total do Governo, eventualmente num acordo entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, ou uma dissolução do Parlamento com marcação de eleições que poderiam ocorrer na mesma altura que as eleições regionais da Madeira, a meio ou no final de setembro. Infelizmente, já não acreditamos que saia Galamba ou fique Galamba, saia a Ministra da Justiça ou fique a Ministra da Justiça, que o Governo vá mudar alguma coisa no seu padrão de atuação. E é esta situação que os portugueses urgem que seja resolvida. Obrigado.